Olá, amigos, amigas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, neste vídeo vamos falar um pouquinho sobre o Miguel Ángel Ramírez, que é o técnico do Independiente del Valle do Equador e que tem o seu nome ligado a um clube aqui do Brasil. Uma especulação o liga a um clube aqui do Brasil, e se de fato ele não chegar ao Brasil, ao futebol brasileiro, neste momento, é possível que chegue em outro momento, porque começa a haver já uma grande admiração sobre o trabalho desse técnico de uma equipe que tem feito já uma certa diferença no futebol equatoriano, que é o Independiente del Valle, e também no futebol sul-americano, sobretudo pela qualidade de futebol que joga dentro de campo. Bem, o Miguel Ángel Ramírez, portanto, é um técnico dessa linha mais cruyffiana, né? Lá na Espanha, a linha mais cruyffiana, a gente tem a melhor versão disso depois do Cruyff do Barcelona, pelo Barcelona do Pep Guardiola. Então estamos falando de um técnico que gosta muito do tal do jogo de posição, aquele tipo de jogo em que o mais importante é o domínio completo do rival, se não o domínio em campo, ou se não somente o domínio em campo, mas também o domínio mental dos seus adversários e também em todas as partidas. Aquele tipo de jogo que postula o jogo ofensivo, aquele tipo de jogo em que as equipes têm que jogar quase o tempo inteiro próximo no entorno da área dos seus adversários. É assim que joga o Independiente del Valle do Miguel Ángel Ramírez. Bem, o Ramírez então a sua carreira ganha relevância quando ele sai desses pequenos clubes da Espanha para ir para a Aspire Academy do Catar. Ele começa a treinar praticamente com 19 anos, clubes pequenos da Espanha, na perspectiva de preparar jogadores, desenvolver jogadores, mas a sua carreira ganha mesmo relevo quando ele vai para a Aspire Academy do Catar. Lá no Catar, ele começa a fazer um trabalho bem interessante, tirando, digamos assim, leite de pedra, né, realmente quase de pedra, ou de areia, né, de certa forma, né, porque o Catar é um país muito pequeno, com uma população muito pequena, então a mão de obra era muito pequena. E quando esses jogadores aparecem, a grande parte desses jogadores, desses garotos, ainda assim, são garotos de outros países, né? Às vezes sequer países árabes. Então, a dificuldade para se adaptar no país, a dificuldade muitas vezes com a própria língua, também são problemas aí para a formação desse jogador no Catar. Só que o Ramírez começa a fazer um trabalho, o trabalho dele começa a ser visto como diferenciado, e, num certo momento, a Aspire Academy faz uma associação com o Independiente del Valle, manda o Ramírez para o Equador. Quando chega no Equador, os dirigentes do Del Valle se encantam com o Ramírez e oferecem para ele uma possibilidade de trabalho no clube. Ele aceita o trabalho, ele entra na base do clube em 2018, mas colocando algumas condições. Ele gostaria, por exemplo, que todas as categorias de base passassem a jogar o mesmo estilo de jogo, que as suas ideias sobre futebol que ele aplicaria no sub-20 também fosse aplicada em todas as demais categorias de base do clube equatoriano. Essas ideias são praticamente aceitas, são imediatamente aceitas pelos dirigentes do Del Valle, que eram justamente o que eles esperavam do Ramírez, esperavam de um técnico que vinha da academia catarí, né, ou catariana. Então eles gostaram da ideia e passaram a aplicar as mesmas ideias de futebol em todas as categorias de base. Isso, de certa forma, é muito importante porque isso prepara muito o jogador, porque isso alivia muito essa questão, na questão da adaptação. Isso facilita bastante com que um jogador que saia de uma categoria de base vá para uma outra imediatamente acima, ele não tenha problemas para se adaptar. Porque isso parece simples, mas não é. Se pensarmos, por exemplo, aqui no Brasil, raramente temos uma equipe que postula o jogo ofensivo. E quando isso acontece, a gente olha para a categoria de base desse clube, às vezes, nessa categoria de base, a equipe joga completamente diferente. Então a gente tem uma equipe ofensiva, né? A equipe principal defensiva e um sub-20 defensivo, o sub-17 ofensivo, o sub-15 defensivo. E aí, meus amigos, quando o garoto sai de uma dessas categorias para ir para outra, ele realmente vai ter muita dificuldade para se adaptar. Falamos muito sobre essa questão da não adaptação do jogador quando ele chega a um novo clube, notadamente em relação a estrangeiros, quando eles não se adaptam ao novo clube. Mas pouco se fala aqui no Brasil sobre uma questão muito interessante, que é a não adaptação, que acontece muitas vezes nas categorias de base. Quando um garoto sai de uma categoria, vai para outra imediatamente acima da dele, e não consegue se adaptar justamente por causa desse problema. As categorias postulam modelos de jogo diferentes. O Ramírez praticamente ele instaura na equipe do Equador as mesmas ideias que passam a circular em todas as categorias de base, desde o sub-12 até mesmo o sub-20. Em 2019 ele assume o comando técnico da equipe principal do Equador, então ele passa a subir aqueles garotos que ele já tinha comandado, que ele já conhecia, que ele já tinha preparado, que ele já tinha configurado, que ele já tinha amadurecido-os para
o jogo de posição que ele gosta de praticar. Então, a gente pensando no jogo de posição e pensando nesse Independiente Del Valle do Ramírez, a gente, olhando para o jogo deles, a gente percebe que temos uma saída qualificada do fundo, né, com volante se filtrando, praticamente se tornando um terceiro zagueiro. Em geral, nesse tipo de jogo, os laterais nessas situações, eles avançam até a linha de meio de campo, né? Nesse caso do Ramírez, isso até acontecia, mas hoje a gente vê algo diferente. A gente vê os laterais às vezes também se colando ali aos zagueiros, formando uma espécie ali de cinco, praticamente cinco zagueiros. Então a progressão acontece com jogadores muito próximos um do outro. O passe mais longo acontece um pouco mais à frente. Mas sobretudo, com todos esses jogadores compactados, nessa compactação que vai progredindo para o campo de ataque, isso importa muito. Por quê? Importa muito porque facilita, por exemplo, a associação de um jogador com outro, facilita a descoberta dos espaços. Então esse tipo de modelo é o tipo de modelo que busca o tempo inteiro proteger os seus espaços, descobrir os espaços em campo, descobrir o homem vazio, o homem disponível, o homem solto, o homem sem marcação, o homem à disposição para receber um passe. Então, esse tipo de coisa é sempre praticado nos treinos de uma forma muito intensa. O Ramírez ocupa muito tempo, ele e a sua comissão técnica, para fazer com que os jogadores entendam, tenham compreensão do quanto é importante descobrir o homem solto, o homem sem a bola, né? E esse homem sem a bola, muitas vezes isso só vai acontecer se a equipe conseguir ganhar dentro de campo algo vital, que é a tal da superioridade numérica. Superioridade numérica é algo fundamental para que o modelo de jogo do Ramírez funcione. Então esse jogador, essa superioridade numérica tem sempre que funcionar em todas as fases do campo, na defesa, no meio de campo, no ataque, assim como também é muito importante a tal da recuperação pós-perda. Quando a gente pensa esse modelo do Ramírez, a gente não pode pensar a zagueiros, né? Não pode pensar a zaga, o meio de campo, o ataque. É um todo. Tudo é uma coisa só. Então, a superioridade numérica, o sistema defensivo, portanto, ele dá lugar, na verdade, ele tem que dar lugar à ideia de defesa. Então, não existe uma defesa da equipe, existe um sistema defensivo da equipe. E para esse sistema defensivo, os zagueiros, naturalmente, são os principais personagens, mas os volantes também são personagens e os atacantes também são personagens. Por quê? Porque o jogador, nesse modelo, ele precisa ser um jogador de compreensão total do futebol, um jogador que tem um entendimento de todas as fases do jogo, um jogador que tem uma boa leitura de jogo em todas as fases do campo, em todos os momentos do campo. Então a recuperação pós-perda é algo que precisa acontecer com muita rapidez. Esse tipo de jogo é um jogo sobretudo ofensivo, que é praticado na maior parte do tempo no entorno da área do adversário. Então é muito importante que, se a equipe perder a bola, essa bola seja recuperada ainda no último terço do campo. Então a recuperação pós-perda é ativada imediatamente após a bola ser perdida. E isso geralmente define muito bem a qualidade do que é a defesa dessa equipe. Se essa equipe vai levar muitos gols, não vai levar muitos gols, se ela vai ter uma boa defesa, um pouco número de gols levados ou não, isso vai depender muito, não dos zagueiros lá atrás, mas da recuperação pós-perda, que é exercida preferencialmente no campo de ataque, lá no último terço do campo, porque é ali que a equipe fica grande parte do tempo, é ali também que ela tem que trabalhar, não somente ofensivamente, mas defensivamente também. Então, nesse modelo do Ramírez a gente vai ter, portanto, uma equipe muito protagonista, de muita personalidade, com jogadores muito empoderados para praticar o jogo total. A gente vai ter, por exemplo, laterais que são alas, que são extremos que são meio-campistas que são volantes que são atacantes, ou seja, estamos falando no jogo total de jogadores que têm uma compreensão total de todas as fases do jogo, os jogadores que consigam atuar em todas as posições. Um exemplo para vocês é John Jairo Sanches, é um jogador atacante muito bom da canteira do Del Valle, um jogador que eu gosto demais, um jogador que eu acho que deveria estar aqui no futebol brasileiro já há muito tempo, um jogador que não é caro, que poderia ser extremo, poderia ser volante, poderia ser lateral. Ele é um atacante, começou como atacante, mas hoje ele joga tão bem de lateral, mas tão bem de lateral que muitas vezes no jogo ele é escalado no início da partida como lateral direito e não como extremo. Então isso é um pouco do que é o trabalho do Ramírez. Isso é um pouco do que o Ramírez tentaria fazer no clube aqui no Brasil. Ele chegaria para o dirigente, exigiria que todas as categorias da base do clube passassem a assumir o mesmo modelo de jogo, com as mesmas ideias, para que
quando o jogador subisse, ele tivesse já adaptado à equipe principal. Uma outra ideia muito interessante que o Ramírez pratica no Independiente del Valle e que poderia também praticar aqui no clube brasileiro é o seguinte: no Independiente sempre há 5 jogadores do sub-20 treinando com a equipe principal. Depois de um tempo, esses 5 jogadores voltam para a base e outros 5 jogadores vão treinar com a equipe principal. Para que isso? Para que quando o jogador subir para a categoria principal, ele conheça intimamente o jogador que ele vai encontrar na categoria principal. Aquele jogador da equipe principal, ele vai saber o que aquele jogador quer dele, o que aquele jogador espera dele, como é que aquele jogador joga, como é que aquele jogador circula dentro de campo. Ou seja, o garoto vai subir para a equipe principal sabendo já como se comportar e como é que se comportam os seus companheiros. Por quê? Porque ele já ficou um tempo atuando, treinando com os jogadores principais. Então isso também é uma ideia que o Ramírez pratica no Independiente del Valle e que traria aqui para a equipe brasileira que ele viesse a assumir. Acho que estamos falando de um técnico que, assim como Heisen, é um técnico cuja cabeça circula ideias muito complexas, muito difíceis, mas que são muito bem traduzidas para os seus jogadores. E quando são bem traduzidas e os jogadores entendem isso, fica tudo muito fácil. Quando a gente olha para o Del Valle jogando, a impressão que temos é que é uma equipe de muitos craques, mas na verdade é uma equipe de jogadores muito baratos, alguns jogadores comuns. Quando é que pensaríamos que um centroavante do Panamá faria sucesso na América do Sul? Pois é, o centroavante do Del Valle é um jogador panamenho. Então, na verdade, a gente tem alguns jogadores que são que em outros clubes provavelmente não teriam o mesmo destaque, mas que no Del Valle tem um grande destaque, porque eles são empoderados pelas ideias do jogo do Ramírez. Eles conseguem, na verdade, entender muito bem essas ideias de jogo do Ramírez. Contudo, o Ramírez precisa de um projeto de clube. Ele precisa, por exemplo, de um contrato que o deixe no clube por um certo tempo, e uma garantia de que ele vai ficar um certo tempo no clube. Ele quer e precisa de certa tranquilidade para trabalhar na base. Então é necessário que um diretor de futebol proteja um pouco, né, também esse vestiário. Ele quer tudo isso como condição para treinar uma equipe aqui no Brasil. Vamos combinar, não é muita coisa para aquilo que o treinador espanhol pode entregar para qualquer equipe aqui do futebol brasileiro. É isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, por gentileza. Se gostaram, espalhem o vídeo, passem o vídeo para os colegas de vocês, para os amigos de vocês, para que o nosso canal consiga crescer cada vez mais. Obrigado pela gentileza de ver o vídeo até o final. É isso.